Fala comigo, meus queridos, como é que vocês estão? Tranquilos? Vamos falar hoje sobre síndrome do impostor. Será que você tem isso? Realmente será que você tem isso? Ou será que é só seu cérebro funcionando do jeito que ele foi programado para funcionar? Pera aí, esqueci de ligá-lo, só um minuto. Sem cortes. Melhorou, né? Eu acho que melhorou. Vamos lá, síndrome do impostor. Eu separei, isso aqui é uma série de 3 vídeos, que eu separei o síndrome do impostor em 3, que é a síndrome do impostor comportamental agora, síndrome do impostor envolvendo autoestima, então vamos melhorar essa autoestima no próximo vídeo, e síndrome do impostor, a diferença entre motivação e desejo, tá? Vamos nessa síndrome do impostor envolvendo comportamento. Como é que funciona? Por que você tem isso? Vamos responder essas perguntas. Como que começa essa síndrome do impostor? Justamente quando você decide mudar. Você está levando sua vida para um certo caminho, normal, todo mundo está levando. Independente seja o caminho que a gente quer ou não, a gente está levando a nossa vida para um caminho. Eu acho que está muito baixo. Espero que tenha melhorado. E você vai levando essa vida para um certo caminho, aí um belo dia você fala assim, quero mudar. Você vai querer ligar e ir para um outro caminho totalmente diferente. Você quer criar novos comportamentos, ter uma vida mais saudável, uma vida que pode te levar à prosperidade, a ganhar mais dinheiro, a ficar mais inteligente, o que você quiser. Então há uma ruptura ali naquele momento. Sua vida vai para uma certa direção, você decide, quero mudar para uma outra direção. Só que no momento que a gente decide fazer isso, o nosso cérebro ele não acompanha na mesma velocidade, não. E aí eu te falo uma coisa, não sei se já falei em algum vídeo, o seu cérebro é mais forte do que você. Porque quando a gente pensa o que somos nós, eu, você, o que a gente se entende como indivíduo, o nosso ego ele é um construto, uma criação do nosso cérebro, é a nossa mente. O que é a mente? A mente é aquilo que o cérebro faz, tá? Então, o que é você? É aquilo que seu cérebro construiu. Logo, quando você tem uma consciência e fala, eu quero mudar minha vida, se eu for por esse caminho eu não vou conseguir o que eu quero ir por esse caminho aqui, há uma ruptura. O seu cérebro vai continuar seguindo aquele caminho. E aí vem essas coisas do síndrome do impostor. É muito lindo, é um nome muito bonito, chama muito a atenção, só que, igual eu falei, é só o seu cérebro agindo do jeito que ele já age normalmente. Não é nenhum tipo de bloqueio emocional ou algum tipo de... Como que os coaches adoram falar? Fugiu aqui. Algo que te impede, algo... Esqueci o termo que eles usam. Talvez seja bloqueio mesmo. Não é nada disso, é só o seu cérebro seguindo um certo caminho, tá? Então, para explicar isso, a gente tem que ir para essa segunda pergunta aqui, que é justamente como nós criamos comportamentos. Vamos evitar, isso aqui é muito importante, tá? Evitar se punir demais enquanto a gente está mudando. Por quê? Porque a punição, ela leva justamente para outra síndrome do impostor, que é envolvendo a autoestima. A pessoa com autoestima muito baixa, muitas vezes é porque ela se pune demais. Então vamos evitar essa punição consistentemente, beleza? Então, e aí no final eu vou falar como a gente pode facilitar essa mudança e é como eu uso isso na minha vida, ao longo da minha vida. Nossa, tá estranha essa blusa. Como eu uso isso ao longo da minha vida e estou utilizando isso agora também, beleza? Então, como que a gente cria um comportamento? Para ficar mais fácil o entendimento, eu peço que você, daí, imagine o comportamento que você quer criar agora. Só imagina, tá? E aí você vai ver como que ele funciona no seu cérebro. Você está querendo criar um novo comportamento, supondo que você não tem nenhum comportamento semelhante. Vamos escrever aqui semelhante para não esquecer. Por que eu não quero escrever essa palavra? Porque eu vou explicar se você tem um comportamento semelhante, fica mais fácil. Mas vamos lá, você não tem nenhum comportamento semelhante, vai criar do zero esse comportamento. Logo, a sinapse que vai estar envolvido a esse comportamento, ela não existe. É como se o seu cérebro fosse um cérebro virgem. Não tem sinapse nenhuma voltado para aquele comportamento. Está lá um neurônio com outro neurônio, mas eles não se comunicam. Eles se comunicam através de sinapses, essas pontes, essas sinapses, que são ligações de neurônio com neurônio, que
levam a impulsos químicos e elétricos, tá? Eletroquímicos. Você faz o comportamento uma vez. O que acontece? Aponta uma sinapse. Bum. Você faz de novo, aponta outra e fortalece aquilo ali. Vamos desenhar para ficar mais fácil. Supondo que seja uma coisa assim... Nossa, ficou uma bostinha aqui. Vou tentar não tremer tanto, tá? Nossa, isso aqui também ficou ruim. Meu Deus do céu. Supondo que seja isso. Cabeça de um neurônio, vou colocar aqui cabeça de um neurônio e cauda e rabo, vamos escrever isso. E o rabo do neurônio, tá? É quando liga a ponta de neurônio com a ponta de outro neurônio. Então aqui, você vai começar um comportamento novo. O que acontece? Vamos diminuir isso aqui para 1. O que acontece é que acontece uma sinapse. Ligou. Neurônios não se juntam em si, mas eles ligam através da sinapse. Quando você olha para aqui, agora, você vê que a sinapse está muito fina. Muito fina. Logo, essa sinapse ela não vai te ajudar tanto naquele novo comportamento. E como ela não vai te ajudar tanto, a tendência é você desistir, você parar no meio do caminho. Você faz uma vez, faz 2 vezes, faz 3 vezes, a sinapse está extremamente fina aqui, ó, muito fina, e você, um belo dia, você para. Você não faz mais. Aí você fala, nossa, estou com síndrome do impostor, eu nunca dou continuidade naquilo que eu quero. Lógico, a sinapse envolvendo aquele comportamento está muito fina, está muito frágil. E quando você para, o que acontece é simplesmente é que ela vai apagando. Ela vai sumindo. Com o passar do tempo, ela some por completo. Então, você, aí, o que você entende? Você tem que entender. Se você faz o primeiro comportamento, vem uma sinapse muito fina. Mas se você faz de novo e vai repetindo, você faz 10 dias, 10 semanas, 10 meses, você faz 10 anos aquele mesmo comportamento, inicialmente vai ser algo muito difícil, que vai demandar muita energia para você. Por quê? Sinapses estão fracas, não facilitam o comportamento. Mas com o passar do tempo, essas sinapses aqui, elas vão ficando cada vez mais fortes. E vai ficando extremamente fortes aqui, ó. Não só isso, tá? Porque a gente não tem só um neurônio voltado a um comportamento. A gente faz o quê? Acontece que o seu cérebro faz com que neurônios a mais começam a se ligar para aquele comportamento. E aí vem vários neurônios voltados para um certo comportamento. Com o passar do tempo, aquele comportamento se torna extremamente fácil de ser feito. E muito difícil de você abandoná-lo. Certo? Isso você pode chamar, se caso você quiser, de hábito. É assim que forma um hábito. Porque a gente aprende, seja desde uma memória fixada ou desde um comportamento fixado, de 2 formas. Uma forte emoção colocada em você, só que essa forte emoção geralmente é envolvendo um trauma, ou através da repetição, desde seja uma aprendizagem na escola, que você vai aprender a aplicar uma fórmula de matemática, repetindo, fazendo exercícios, ou em comportamentos. Você faz um comportamento uma vez, faz de novo, faz de novo, faz de novo, faz de novo, e aquilo se fortalece de uma certa forma que fala assim, tá fácil agora, tá muito fácil eu fazer aquilo. Tanto que, se você pega, a gente tem ilusão, olha só que interessante que é, quando você pega uma pessoa, vamos pegar a mesma pessoa aqui no exemplo, uma pessoa, essa mesma pessoa, ela inicialmente não tem o hábito de se exercitar, e ela vai para a academia e faz o agachamento com 100 quilos, coloca lá 100 quilos de peso e faz o agachamento. Essa mesma pessoa agora tem o hábito de se exercitar, ela vai para a academia e faz o mesmo agachamento de 100 quilos. Qual dos dois ela gasta mais energia? No quando ela não tem um hábito ou quando ela tem um hábito? Basicamente, ela gasta a mesma quantidade de energia. Só que a gente tem a ilusão de que quando o hábito ele é fortalecido, aquele comportamento já está enraizado em nós, que nós gastamos menos energia para fazer aquele comportamento. Por quê? Porque nós não vamos precisar nos mandar fazer. Você simplesmente faz. Já está tão enraizado que você só está seguindo o fluxo.
É o que eu estou falando aqui quando eu falei quando que começa. Quando você está seguindo o fluxo e você decide ir para um outro caminho. O seu cérebro já seguiu, já traçou aquela rota. Se você mudar, vai ser algo complicado. Vai ser algo que o seu cérebro vai tentar evitar. Porque o nosso cérebro adora uma coisa que é novidade, mas ele detesta mudança. Qual que é a diferença, Matheus? Te falo. Novidade. Seu amigo te liga para você fazer uma corrida hoje. Ah, vamos correr ali 30 minutos na rua? Vamos. Novidade. Mudança. Você instaurar corrida todos os dias na sua vida, até o resto da sua vida. Isso é uma mudança. Uma coisa que você não fazia antes. Beleza? Então, isso é a formação do hábito, a formação de um comportamento. Agora vamos falar sobre isso aqui, ó, que eu falei aqui, ó. O semelhante. Por que é interessante o semelhante aqui? Lembra que eu falei que você não tinha nenhum comportamento nesse exemplo aqui que eu pedi para vocês pensarem? E aí, supostamente não tinha sinapse nenhuma? Quando nós temos um certo comportamento semelhante a um outro que nós queremos criar, simplesmente esse comportamento novo tende a ficar muito mais fácil. Porque o nosso cérebro vai usar sinapses que é utilizado em um comportamento para ser utilizado no outro também. Supondo, e aí eu vou falar de como facilitar a mudança que eu estou aplicando na minha vida hoje. Eu sou uma pessoa que exercita. Eu faço exercício físico desde os meus 15 anos. Tem 18 anos que eu faço exercício físico. Então já está mais do que enraizado isso. Lógico, tem um dia ou outro que eu não estou animado de ir, mas na somatória de dias ao longo do mês, ao longo do ano, eu vou estar fazendo exercício físico. Para eu criar um outro exercício físico, então, um novo hábito que leve a um exercício físico, fica muito mais fácil, porque eu já tenho sinapses voltados a exercício físico. Um hábito facilita a formação de outro hábito semelhante. E aí você chama isso de quê? Ciclo virtuoso. Porque é um hábito bom que te leva a um outro hábito bom. O ciclo vicioso é quando a gente tem um comportamento ruim que vai nos levar a um outro comportamento ruim. E aí é preciso tomar cuidado. Então sempre um hábito bom, o primeiro, vai ser muito mais difícil de ser enraizado do que o segundo, do que o terceiro, do que o quarto. E assim vai. Agora, vamos fazer o contrário. Aqui foi a formação. Formação do hábito ou do comportamento. Vou escrever hábito porque é mais curto. Formação do hábito. Agora vamos destruir, acabar com esse comportamento que você quer, que você não quer mais na sua vida e está direcionando para um outro ponto. O que acontece? Mesma coisa aqui. Tá aqui, ó. Formado, enraizado, bem forte. Você já está fazendo isso há 5 anos, há 10 anos e você quer parar de fazer. Seu cérebro não quer mudar. Logo, você vai tentar cair naquele mesmo comportamento. Se você está, por exemplo, há 5 anos mexendo no celular, usando o celular de distração, para fugir da realidade, para aliviar o estresse, isso já enraizou muito forte em você. Como é que você pode parar com isso? Com o passar do tempo, vai abandonando. Mas vai ser fácil? Não. Isso não quer dizer que é síndrome do impostor, que você está se sabotando. Não, é o seu cérebro te levando para o hábito que você tem, para o automático que você tem. Então, para que você pare de fazer um comportamento, você precisa ter muita força de vontade, apesar de eu não gostar muito desse termo, mas vamos utilizar uma força de vontade muito grande, de parar aquilo ali. Sempre quando eu sinto a vontade de fazer algo, eu me controlar para não fazer, para não ceder às tentações. O mundo está sempre cheio de impulsos para te levar aos hábitos que você já tem costume. Tanto impulsos externos quanto internos. Muitas vezes você foge da realidade porque aquela realidade gera uma ansiedade. E a ansiedade é um impulso, um estímulo interno em você. Lógico que pode vir através de um impulso, de um estímulo externo, mas é um estímulo interno que te leva a fazer um comportamento que você não quer fazer mais. Então é muito difícil acabar porque simplesmente já está enraizado. Então você precisa controlar, evitar o máximo possível, tirar todos os facilitadores daquele comportamento ruim que você quer acabar. Mas aí vem a questão, como é que eu posso facilitar? Agora que você já entende
aqui superficialmente como funciona a formação e eliminação de um comportamento, vamos falar aqui justamente da punição. Falei inicialmente, mas eu vou reforçar isso aqui. Quando a gente tende a querer mudar, a importância de você saber como isso aqui funciona é porque simplesmente você tem que parar de se punir. Quando a gente não sabe como certas coisas funcionam, nós colocamos sempre a culpa em nós mesmos. Mas no momento quando eu sei que alguma coisa está fora do meu controle, que está me levando a fazer algo, eu paro de colocar a culpa em mim e começo a colocar a culpa realmente naquilo que é o que me faz fazer aquilo, que eu não quero mais fazer. E muitas pessoas vêm e se punem drasticamente. Quando você faz alguma coisa, eu quero mudar, quero criar um novo comportamento e não estou fazendo. As pessoas falam, nossa, eu não dou conta de nada. Nossa, eu sou um bosta. Nossa, eu sou um lixo. O que você está fazendo é alimentando a permanência no estado em que você está. Porque quando você está com a autoestima baixa, você não muda. E quando você se pune, você leva a sua autoestima cada vez mais para baixo. A gente vai falar isso na aula 2. Então, vamos facilitar essa mudança. Como que eu posso facilitar, Matheus? É uma coisa que eu estou aplicando na minha vida para andar de bicicleta, que é justamente a substituição do comportamento. Mas aqui eu vou escrever hábito, tá? Porque é mais curta. Substituição do hábito, do comportamento. Como é que eu faço isso? Agora eu vou dar o meu exemplo aqui de minha vida, tá? Eu tenho um hábito de julgar. Eu gosto muito de julgar. Não vejo problema nenhum de julgar. Não é jogo de carta, nada de aposta de dinheiro, não, porque isso aí já não dá. Jogo eletrônico. Jogo aqui no computador mesmo. Gosto. O problema é quando isso fica em excesso, tá? E vira e mexe eu tenho que me controlar para não deixar isso se tornar um excesso. Recentemente, o que eu estou pensando em fazer? Toda vez que eu tiver um estímulo para julgar, uma vontade de julgar, eu vou parar o que eu estiver fazendo na frente do meu computador, geralmente lendo, geralmente escrevendo, eu paro, levanto, vou pegar o meu tênis que eu vou deixar aqui do lado, sem meia mesmo, coloco o meu tênis, eu pego minha bicicleta e vou dar uma volta no quarteirão, eu vou num local onde tem que para pedalar, ou eu vou subir numa bicicleta ergométrica que eu tenho ali na minha sala e vou pedalar durante 15 minutos. O que é isso que eu estou fazendo? É justamente a substituição. Eu tenho um comportamento que já está me levando para um lado que eu não quero, mas eu quero criar um novo comportamento. Então eu vou utilizar o estímulo do comportamento ruim para criar um comportamento que eu desejo, para facilitar a criação desse comportamento. E aí, qual que é a importância disso? Eu vou tirar o foco meu daquela vontade. Muitas vezes, quando nós controlamos a nossa vontade, nós acabamos cedendo. Por quê? Porque a nossa energia vai acabando. Você vem um estímulo, nossa, eu não quero, e você consegue se controlar durante um tempo. Aí vem de novo, você controla de novo. Aí da terceira, da quarta vez, você acaba cedendo. Porque você já se controlou muito. E você fica ali focado durante muito tempo para conseguir controlar. Mas, quando você substitui, você tira o foco daquele estímulo e coloca no outra coisa. Vem a vontade, no meu exemplo. Vem a vontade de julgar, eu vou tirar o foco dessa vontade de julgar, vou parar, subir na bicicleta e vou pedalar. Quanto tempo, Matheus? 15 minutos. Por que só 15 minutos? Porque isso, para mim, é um número muito simples, é um número muito fácil. Todo mundo tem 15 minutos no dia para fazer alguma coisa. Eu não vou parar e pedalar durante 1 hora, porque isso não dá. Agora, 15 minutos dá. Eu pegar a bicicleta, dar uma pedalada de 15 minutos ali e voltar. E aí, qual que é a importância desse número? Porque esse número nada mais é do que um número fictício, para não te assustar. Porque se eu virar para você e falar assim, olha, pedala durante 2 horas, você não vai. Você não vai falar, quê? 2 horas? Eu não tenho esse tempo. Agora 15 minutos você tem. E quando você vai para fazer alguma coisa em 15 minutos, você tende a fazer durante mais tempo. Mas, se você não fizer mais tempo, tá tudo bem. O importante é você fazer pelo menos 15 minutos. E se eu não tiver com muita vontade, Matheus? Faz pelo menos 15 minutos. O importante é você fazer. Você substitui esse comportamento, você substitui um hábito que você não quer mais por um hábito que você deseja enraizar. Isso é fantástico e eu estou fazendo isso. E aí vem um ponto.
Por que eu escolhi a bicicleta? Lembra que eu falei do semelhante aqui em cima? Um hábito semelhante tende a facilitar a formação de um outro hábito semelhante? Se eu já tenho o costume de me exercitar na academia pelo menos 5 vezes por semana, se eu coloco um hábito semelhante ao exercício físico da academia, no caso aqui andar de bicicleta, o que eu estou fazendo? Facilitando a formação desse novo comportamento. Simplesmente isso. Mas por que você não coloca ler um livro ou sair do quarto? Porque isso gera em mim também um estresse. Por mais que eu goste de ler, com o passar do tempo isso vai gerando um estresse. O meu cérebro vai pedindo mais estímulo do que a leitura. Então a leitura para mim não dá. Logo, a bicicleta, o pedal, eu estou saindo de um exercício mental, de ler, de escrever, e estou indo para um exercício físico diferente, mudando o meu foco, facilitando assim, para que a vontade saia e eu fortaleça o meu comportamento. Recomendo que vocês utilizem isso, tá? Muito, porque isso aí é muito importante, muito bom e muito fácil de ser utilizado. Só 15 minutos, certo? Muito obrigado. Te vejo na próxima aula sobre autoestima.